por outro lado, a Primeira Guerra está sim ligada àquilo que o Olivier Compagnon, né, já falei dele para vocês em outras aulas, mas enfim, o Olivier Compagnon, em um livro que foi traduzido para o português esse ano, já saiu em português e saiu na França no passado, chamado O Adeus à Europa, o Compagnon vai mostrar a maneira pela qual a Primeira Guerra sela uma desilusão das elites latino-americanas em face da Europa. Essa Europa que durante todo o século XIX foi o modelo, a referência de civilização, especialmente a França, especialmente Paris, e de repente essa Europa mergulhada num banho de sangue, e isso já, claro, que coloca em xeque essa ideia do modelo. Falamos um pouquinho disso, em algum momento do curso eu falei do Monteiro Lobato, do inquérito do Saci, de como o próprio Lobato, quando publica o inquérito do Saci, diz assim, ao invés de a gente ficar assistindo aqueles relatos sanguinolentos que nos chegam da Europa, vamos olhar um pouco para o que é nosso. E o que é nosso? O Saci Pererê, essa tradição africana, né, afro-brasileira, que ele não chamava assim ainda, é claro, mas esse repertório é o que nós temos aqui. Vamos olhar para isso, para ver que caldo a gente faz com isso. Ao invés de ficar olhando para uma Europa que, pelo visto, já não nos apresenta as chaves de um futuro grandioso, civilizado, erudito e assim por diante. Então, esse impacto da Primeira Guerra, que sobretudo, ao se viver essa desilusão com a Europa, essa América Latina, mais do que nunca, eu defendo que o movimento vem de antes, que isso não começa com a Primeira Guerra, mas a Primeira Guerra reforça essa ideia de que o modelo não está fora e que é preciso buscar os caminhos e a inspiração e a matéria artística nos próprios países latino-americanos. Então, esse é um outro tema. Havia na época muito em voga um autor chamado Spengler, e o Spengler, como vocês sabem, esse autor europeu, mesmo sendo europeu, já falava, já anunciava uma crise da civilização europeia, e junto com essa crise da civilização europeia, uma perspectiva de que o renascimento, a capacidade de regeneração, de recriação, do nascimento de algo mais fértil, mais promissor, estaria fora da Europa. E a América é percebida também pelo Spengler como o lugar do novo, como o lugar dessa capacidade de se revigorar, de se repensar, que já a Europa estaria impossibilitada de fazer, né? Então, existe também no campo da filosofia um niilismo muito forte em relação às perspectivas de futuro do projeto europeu de civilização e no caso do Spengler, existe uma contrapartida a isso que é localizada na América, né? Então, a América também, por uma repercussão desses autores e aquilo que também vai sendo gestado aqui, o José Vasconcelos, no México, que escreve a Raça Cósmica nos anos 20, um livro que vai pensar realmente sobre a América como lugar de gestação de uma nova raça e de uma raça que seria o futuro, a possibilidade de futuro da humanidade, né? De uma nova solução, tanto em termos biológicos, em termos da mestiçagem biológica, porque essa época ainda é uma época em que as categorias biológicas estão muito presentes, como também em termos culturais. Cada vez mais o cultural vai ter a primazia sobre o biológico, né? Essas explicações que, bom, o que significa uma regeneração da humanidade? Isso significa uma fusão de raças? Essa chave da biologia como motor da transformação vai logo perder espaço em favor de chaves interpretativas que privilegiam o cultural, em detrimento da noção de raça, da noção de biologia. Mas os anos 10, 20, 30 são anos ainda de convivência, de tensão, de
reflexão sobre essas duas chaves. E essas duas chaves vão também, esse é um terceiro problema que eu queria sublinhar aqui em relação às vanguardas, em relação a esse ambiente que aparece na aula de hoje, que é o problema da reflexão sobre a nação, da reflexão sobre um certo perfil desse sujeito nacional, um caráter nacional, um homem que exemplifica, que de alguma forma simboliza o que vem a ser o Peru, o que é o México, o que é a Argentina, essa busca, enfim, de se traçar uma descrição, um perfil realmente desse sujeito nacional, e essa descrição que procura apreender a nacionalidade se torna uma obsessão de vários intelectuais e artistas que de alguma forma estão nas vanguardas ou circundam as vanguardas, informam, dialogam com essas vanguardas. Ou seja, eu mencionei aqui o problema da circulação, não é? O problema da circulação Europa, América. Eu mencionei aqui um segundo problema, que é esse da Primeira Guerra Mundial e dessa crise de idealização do modelo europeu, e a crise do modelo europeu suscitando um olhar, uma busca pelo local, pela matéria local. E um terceiro problema que atravessa esse das vanguardas é o da busca pelo nacional. O nacional pensado em termos de uma identidade cultural. Uma identidade cultural que, como eu também já sugeri a vocês, que o tempo todo ainda dialoga com a ideia da importância da biologia, a importância da natureza, ou seja, esses determinismos da natureza que não perderam ainda o trono. Nos anos 30, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, nos outros países, vários outros autores vão começar a fazer essa transição para um conceito, uma ideia de identidade que não necessariamente se explica pelas determinações da natureza, mas ainda nesse período essas matrizes estão muito presentes. De toda maneira, quer dizer, com um discurso mais biologista ou mais cultural, culturalizante, dependendo do autor, a coisa se equilibra de uma forma particular, mas todos esses discursos se colocam a serviço de uma obsessão dos intelectuais dessa época. E essa obsessão é a busca do nacional. Essa busca do nacional leva esses autores, muitas vezes, a viajarem pelos seus países, viajarem pelo interior, viajarem por aquilo que era chamado do país profundo. E essa viagem pelo país profundo colocava esses escritores em contato com uma realidade ainda pouco conhecida, de índios, de negros, de gente pobre, de populações rurais, de fanatismos religiosos, enfim, de todo um ambiente visto ao mesmo tempo com um certo repúdio, quer dizer, aquilo era o atraso, e essa visão, claro, ela ainda está presente, né? Não se trata, bom, então tudo é o relativismo cultural, o multiculturalismo, não. Esse não é o cenário do multiculturalismo. Então, a ideia do atraso, da barbárie, do fanatismo, da ignorância, são termos que aparecem nessa literatura. Agora, por outro lado, isso também é visto como uma matéria que precisa ser conhecida, que precisa ser mapeada. E isso vai se colocar no Brasil, no Peru, no México, na Argentina, como uma dimensão que vai sendo abraçada por esses artistas e por esses escritores. Então, a terceira questão que eu queria colocar era essa da busca pelo nacional. Existe um livro ainda não publicado em português da Patricia Funes, que é uma historiadora argentina, e o livro se chama Salvar la Nación. Foi publicado na Argentina em 2006 pela editora Prometeu. E esse livro é um livro em que a Patricia Funes analisa o caso do Peru, do México e da Argentina e vai mostrando justamente como os intelectuais olham para a nação
buscam a nação, conhecer essa nação, descrever essa nação, definir o que é essa nação, o que é o México, o que é a Argentina, o que é o Peru, e ao mesmo tempo em que eles buscam a nação, eles também consideram que o seu trabalho salva a nação, né? Ao capturá-la, ao descrevê-la, ao inscrevê-la no plano das representações discursivas, ao inscrever a nação nesse plano das representações discursivas, eles também estão ajudando a salvar a nação, né? Porque eles trazem essa nação para a consciência, para a análise, para a reflexão. Então, essa é uma terceira chave importante. A última chave que eu vou mencionar aqui é a chave também, assim como na Áustria do Chorsky, nessa Viena do final do século, é a chave das gerações, da noção de geração. Essa noção de geração também é uma noção cara a esse tema das vanguardas artísticas e literárias, porque, claro, também aqui existe uma preocupação de uma geração jovem, nova, que está entrando em cena, em afirmar a sua legitimidade, o seu valor, o talento do seu trabalho, à luz de um cenário que lhe é hostil. Um cenário que já tem os papas, já tem aquilo que é aceito, aquilo que tem lugar nos museus, aquilo que tem lugar nas coleções particulares, né? A arte já tem valores definidos e para chacoalhar esses valores e abrir espaço para o novo, existe uma forte atitude de se afirmar esse movimento como um movimento geracional, e é uma geração que procura se articular, que procura se agregar em torno de instrumentos coletivos de intervenção para que aquilo tivesse força. Ou seja, esses indivíduos isoladamente podem menos do que em grupo. E é por isso que esses jovens que vêm buscando o seu lugar ao céu, também se articulam em grupos e fazem manifestos, promovem manifestos que são lidos em eventos públicos. Esses indivíduos fundam revistas, porque essas revistas também são espaços que integram, que articulam a geração para que ela possa se colocar. Esses indivíduos organizam exposições como a Semana de Arte Moderna, exposições com happenings culturais em que certos lemas são professados, enfim, as bandeiras são erguidas, e em meio a tudo isso, enfim, existe um movimento muito interessante, que é um movimento de se extrapolar as fronteiras nacionais. É claro que essas revistas, elas acabam tendo uma marca nacional forte, né? A revista Martin Fierro, a revista de antropofagia, a revista Claxon e outras tantas que vão surgindo, a revista Malta, elas vão surgir com uma base nacional, porque é assim que se organiza, inclusive, a gestão dessas revistas. Mas essas revistas se abrem para um horizonte latino-americano. E essa abertura para um horizonte latino-americano, ou seja, o interesse pelo outro, o interesse pela América Latina como uma dimensão identitária que tem que ser afirmada ao lado da dimensão nacional. Isso é um fenômeno importante desse movimento que se articula como um movimento de uma geração que, sobretudo, se quer apresentar como uma geração, né? O conceito de geração é sempre um conceito muito perigoso e muito problemático. Se a gente for olhar as biografias, existem disparidades de idade, existem disparidades claras em termos de história, de biografia, de filiações, de onde veio cada um. Então, é claro que a própria noção de representação, ela tem marcos históricos objetivos, né? É o momento em que se vive. Mas ela também faz parte de uma estratégia discursiva, de uma estratégia simbólica para se apresentar aquele grupo como um grupo que estamos juntos porque a nossa geração vem com essa plataforma, né? A plataforma de uma geração. E finalmente, ainda em relação a isso, eu queria sublinhar que
essas gerações que nós observamos de artistas, escritores de vanguarda, que aparecem pela primeira vez em torno de uma revista, em torno de um manifesto, eles têm um lugar e uma cara naquele momento, em 1922, em 1924, em 1926, no caso da Malta, eles têm ali uma plataforma clara. Mas a história deles também é uma história muito em aberto. E 10 anos depois, muitas vezes, essas pessoas estão em outros lugares e têm outras plataformas. Então, isso também é uma coisa muito interessante da gente não perder de vista. Esses artistas, escritores de vanguarda que se articulam em torno de manifestos comuns, em torno de revistas comuns e que apresentam um certo menu, afinal de contas, aqui viemos. Esse grupo pode anos depois se dispersar, repensar, brigar, alguns vão para um lado, outros vão para o outro. No caso do Brasil, existe um livro de que eu gosto muito, o livro do João Luiz Lafetá, que foi professor aqui das letras. Sabe que eu nem vou me lembrar o nome do livro dele agora, depois eu falo para vocês, mas é um livro aqui publicado pela editora Duas Cidades, se eu não me engano. Enfim, o Lafetá é um professor importante aqui das letras, já falecido, infelizmente, e nesse livro dele sobre as vanguardas no Brasil, é um livro pequenininho, livro curto, mas muito sugestivo, ele defende a seguinte hipótese de que o modernismo brasileiro foi um em 22, a Semana de Arte Moderna, a questão toda de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e ele foi outro na década de 30. E na década de 30, fundamentalmente, o que acontece é que vários desses autores tiveram a consciência de que a cultura não seria suficiente para modernizar o Brasil. De que uma ação literária, artística de vanguarda não dava conta de modernizar o país, de resolver as mazelas do país. Então, que era necessário uma incursão por uma atuação política propriamente dita. E o Lafetá, então, vai explicar o porquê. Por um lado, alguns desses homens de vanguarda que fizeram parte dessa geração de 22 terminaram a vida desiludidos, descrentes, pouco bom no que é que deu tudo isso. E, por outro lado, alguns deles assumiram posições de engajamento político claramente em meados dos anos 30, nos anos 40. Tá? Então, o livro do Lafetá é um livro que mostra isso. Existe uma geração que se une com uma série de perspectivas que são compartilhadas naquele momento, mas depois isso se esgota e o próximo passo já é um passo que não é consensual, né? Um passo que dá margem a respostas distintas e todas compartilhando dessa perspectiva de um limite daquela ação. Oi? Isso, é esse mesmo, isso mesmo. É 1930, a crítica e o modernismo. Eu só vou pôr o nome dele aqui na lousa, do Lafetá. A capa dele é azul, é um livro, não sei quantas páginas tem, mas deve ter, assim, quando muito, 200 páginas. Um livro simples, muito bem escrito e exatamente. Então, 1930, a crítica do modernismo. Bom, o que eu queria, por último, né, para encerrar esse assunto, mencionar é que existe um livro muito interessante do Edgar Cavalheiro. O Edgar Cavalheiro foi o biógrafo do Monteiro Lobato. E existe um livro dele chamado Testamento de uma Geração, em que ele entrevistou alguns desses homens que foram grandes nomes do movimento modernista, dos movimentos de vanguarda no Brasil. E no Testamento de uma Geração, o Edgar Cavalheiro, através dessas entrevistas, vai evidenciando justamente isso, né? Uma geração que participou de uma coisa que hoje nós consideramos extraordinária, mas no curso da história de vida desses homens, lá pelas tantas, aquilo já apareceu como algo que não tinha sido capaz realmente de promover a grande transformação que se esperava.